Então vamos à palavra de Deus, e nós temos falado sobre uma igreja madura, e eu quero de certa forma dar uma continuidade, né? Um assunto que temos falado na semana passada, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais. Deus tem sempre muito mais, né, irmãos? É verdade ou não é? Muito mais. Inclusive, embora nós tenhamos já orado aqui, né, para as pessoas, tudo, quando Deus quer fazer algo, Ele dá alguns sinais claramente. Me parece que Deus quer curar pessoas que têm problemas de pedras nos rins aqui, amém? Então, se você tem, você podia receber a cura. O que você acha? Não é bom, não? Que Ele está querendo entregar. E se você tem dificuldade para receber, eu creio que depois dessa palavra, dos textos que a gente vai colocar aqui, talvez você não tenha mais dúvidas. Amém, Pai? Fala com cada um de nós mais uma vez. Te damos graças no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Muito bom. Agora, como você se vê diante de Deus? Na semana passada nós falamos um pouco sobre a identidade. Como seria o mesmo, lembra? Como ser a pessoa que Deus me criou para ser e ficar satisfeito. Tantas pessoas insatisfeitas hoje em dia, esperando os likes, né? Como deixar a ideia de que se eu fosse como outro, eu seria mais feliz. Falamos sobre isto, e nós falamos que a resposta está em Jesus, no Filho. Somente o Filho pode revelar o Pai, amém, irmãos? E o Pai revela e valida a minha identidade. Quando eu encontro Jesus, que é o Filho, então eu encontro a mim mesmo. Eu descubro que eu também sou um filho amado do Pai. E nós comentamos, então, que a grande questão é que muitas vezes nós estamos buscando identidade onde não podemos encontrar. O homem centralizado em si mesmo, a mulher centralizada em si mesmo, busca identidade nas suas obras, nas suas realizações, mas fica frustrado. Por quê? Porque eu quero fazer para eu poder ter alguma coisa, para eu conseguir ser alguém. Então esta é a mentalidade, e esta mentalidade não gera identidade nenhuma, porque as minhas obras não formam minha identidade, apenas demonstram. As minhas obras são resultado de quem eu sou, então é o contrário, a minha filiação determina a minha identidade, amém? Então isso é muito importante a gente entender. Então o problema não está em fazer alguma coisa, mas está na seguinte pergunta: eu faço para ser alguém, ou eu faço porque eu já sou? Eu faço porque eu quero ser alguém, ou eu faço o que eu já sou? A maioria deste mundo faz para ser alguém, e Deus fala, você já é, faz algo com isso que você já é. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva que nós entendemos que não tem uma experiência de paternidade com Deus sem cruz, porque é Jesus que nos torna filhos por meio do seu sacrifício na cruz. Ele nos faz filhos amados. Beleza, irmãos? Bom, lembrando isso, tem uma continuidade disto, né? E a continuidade disto é que, embora a gente conheça todas estas coisas, quando a gente se enfrenta às pressões da vida, às vezes a gente se vê assim. Como é que você se costuma se ver? Um pobre pecador, alguém que está sempre ali, uma dificuldade, ou um justo mais que vencedor? Essa é uma pergunta interessante, porque quando as pessoas olham para esta ideia, elas não sabem direito o que a Bíblia quer dizer com o pobre pecador, e não sabem o que a Bíblia quer dizer com um justo mais que vencedor. Já reparou? Que fica meio confuso às vezes. Mas só é confuso quando a gente não conhece a Bíblia. Então, mas aí vem a religião, e a religião tenta explicar, tudo com base a partir do homem. Nós só podemos entender Deus a partir de Cristo, amém, irmãos? Então, numa visão assim, mais humana religiosa, a gente pensa assim, a carne é fraca, o diabo sempre me engana, eu sou um pobre pecador que precisa do perdão de Deus, vou vivendo, eu vou caindo, vou levantando, mas lá no céu um dia, serei perfeito. Não é verdade? Tem Bíblia nisso? Tem. Todo mundo usa a Bíblia para justificar muitas coisas. Aqui a vida é difícil, vamos ter muitas aflições, Jesus falou. Temos que aceitar o que recebemos, fazer o melhor que a gente tem.
Seremos pobres como Cristo, porque Ele não tinha que deitar a cabeça. As lutas, as doenças, as pressões são vontade de Deus, permitida por Deus para nos aperfeiçoar. A gente tenta dar resposta quando a situação fica difícil, é ou não é? Nós queremos uma explicação. A gente chega diante de Deus às vezes não para orar, mas para pedir explicação para Deus. Você já pediu explicação para Deus? A gente quer que Deus se explique para nós. A recompensa não vai ser nossa vida, temos que viver com o que a gente recebe, temos que nos conformar. Então existe um treco aqui, e tem uma outra abordagem do mais que vencedor, que diz assim: nele eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, meus planos darão certo, porque eu oro, busco, jejuo, leio a Bíblia, bem sei que tudo, e aí aquele negócio, se projetas alguma coisa, vai sair bem, a luz brilhará nos teus caminhos, pega um monte de versículo e vai juntando. É verdade ou não é? Já fiz isso. Aquele que obedece tem direito às promessas. Se eu faço a minha parte, Deus tem que fazer a dele. Então Deus está praticamente coagido por mim, porque se eu faço, Deus tem que fazer. Aí quando não faz, o que acontece? Eu não entendo. A bênção de Deus vem para aqueles que fazem a vontade dele. Fui criado para ser próspero e abençoado. Tem verdade nisso? Tem. Vocês percebem que tem alguma coisa errada nessas falas? Não? Tanto na outra como nessa? Tem Bíblia aí, mas tem um negócio que não está certo. Eu sou um filho de Deus, nada pode dar errado para mim, porque meu Pai cuida de mim e me ama a minha prosperidade. Está escrito, Deus ama a prosperidade dos seus servos, é verdade. Mas o que está errado com isso? Prosperidade, a riqueza e a saúde é um direito dos que praticam o que é certo e obedecem a Deus. É um direito do justo. Então nós temos aí essas afirmações de um extremo ou de outro, verdade ou não é? Ou nós estamos aqui na pior, afinal de contas, ou então não. Então basicamente, qual o grande problema dessas duas verdades? É que eu estou no centro. O homem está no centro. Eu, isso, eu, aquilo, eu sou. Você viu como tem eu nas afirmações? Muito eu. Tudo depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Se eu fizer tudo certo, vou ter uma recompensa. Uma visão diz, lá no futuro. Outra fala, não, aqui é agora. Amém, irmãos? Quando você lê a Bíblia com você no centro, você vive uma vida assim, vai, alto e baixo. Estão entendendo isso? Amém? Como é que nós temos que ler a Bíblia? A verdadeira visão de identidade tem Cristo no centro. Amém? Cristo está no centro. Tudo depende não do que eu fiz, do que eu vou fazer, do que eu consigo ter, do que eu não consigo ter. Tudo depende do que Ele fez na cruz. Tudo depende do que Ele quer fazer. Venha o teu reino, seja feita. A gente ora que faz a vontade, aí chega diante de Deus com os planos prontos e diz, Senhor, faz a minha vontade. A gente não faz isso? A gente chega com os planos prontos. Chega, diz para Deus o que Ele tem que fazer, como Ele vai nos livrar, e fala, seja feita então a minha vontade. Mas a vontade de Deus, então que eu sofra, e que eu morra, e que eu fique doente. Não é isso. Tudo depende do que Ele quer fazer na minha vida. Tudo depende do que Ele quer fazer na minha vida. Nós cremos nisso mesmo? Queremos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita? Por que a gente não pergunta qual a vontade dEle? Primeira coisa, para a gente ter uma fé poderosa, a primeira coisa é dizer o seguinte, Senhor, eu não consigo. E eu preciso de Ti, eu vou Te buscar. Qual é o primeiro passo? Eu não consigo, vou Te buscar, é um desespero. Aí Deus fala com você, Deus te dá uma palavra, você ouve a voz. O que você faz agora? Você crê nisso que Deus fala. Você fala, Senhor, quais são os Teus planos? Eu estou com essa situação, estou com esse problema, não consigo lidar. Você busca a Deus e pergunta, quais são os Teus planos? Quais são os Teus planos? Aí Deus vai mostrar e vai te dar uma promessa. Aí você pega essa promessa, acredita e fala, e os Teus planos vão se cumprir, amém?
Agora você tem fé, agora você pode vir o que quiser. Quando Deus fala o plano que tem para você, basta crer, mas a situação muda, o diagnóstico muda, aí vem uma notícia ruim do médico, aí você desanima, então, peraí, não depende de você, a palavra dele é acima de tudo, amém? Reconhece que não pode, mas se firma naquilo que ele diz, porque tudo depende de Cristo. Então, a religião está centrada basicamente no que o homem pode fazer. Se eu faço, se eu consigo, se eu chego, se eu vou. Quer dizer, então que a gente não ora, não jejua? Lógico que ora, jejua, porque a gente quer ouvir mais a Deus, amém? Não é para dobrar Deus, é fazer a nossa vontade. A vontade dele já é boa. Ou não é boa? Eu já ouvi pessoas dizer, não sei se é boa, que eu estou passando esse negócio. Gente amarguradinha com Deus. Gente amargurada com Deus, porque acha que Deus fez as coisas erradas na vida. Na minha vida ele fez para os outros, para mim não faz. Já ouviu isso não? Já pensou, né? É verdade. Mas o cristianismo está centrado no que Cristo fez e o que Ele continua fazendo. Então, irmãos, sem conhecer a verdade sobre a minha identidade, eu tenho dificuldade em receber amor. Acho que eu não mereço, não sou digno, que eu tenho que ser digno para poder Deus me amar. Gente, só Ele é digno, amém? Tenho dificuldade em expressar amor, porque se eu não consigo receber amor, como é que eu expresso amor? Eu sempre critico, comparo, vejo se eu sou melhor que o outro, o que o outro fez ou não fez. Eu me sinto como um órfão. Estão acompanhando aí, gente? Me sinto como um órfão. Não tenho certeza que se eu vou ser ouvido por meu pai. Eu sei que a Bíblia diz que Ele é meu pai, mas eu não consigo me relacionar com Ele como um Deus Pai. A minha fé vacila. Ânimo inconstante. Tem período de dúvida, ansiedade, depois tem período de alegria. Está tudo baseado na circunstância e que eu sou, que eu não consigo. Irmãos, é necessário basear em Cristo Jesus. Então, a fé vacila. A resposta só pode ser encontrada na palavra de Deus. A resposta para aquilo que precisamos só pode ser encontrada quando a gente vai lá, porque a palavra é Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra viva. Tudo está centralizado nele. A fé não se apoia num sentimento, a sua identidade não se apoia num sentimento, numa circunstância, ou se as coisas estão dando certo ou errado para você. A sua identidade só se apoia naquilo que Cristo fez, e Ele fez eternamente, amém? Ponto, encerrou. Não duvide da sua identidade, porque as coisas deram errado, não saiu como deveria. Não sei se eu sou. Não sei. Por exemplo, eu sou filho do seu Uelino e da dona Irene. Não tem como mudar isso, que eu sou filho deles. Amém? Eles sendo bons, eles sendo ruins, são bons, foram bons, que bom. Mas não depende. E nós todos somos filhos de quem? Fala com mais convicção aí, né? Somos filhos de quem? Do Deus Todo-Poderoso, que nos fez a sua imagem e semelhança. E Cristo nos tornou esse filho, e nada pode mudar isso. É tão difícil crer nisso, irmãos. O que Cristo fez não pode ser desfeito, amém? O que Cristo fez não pode ser desfeito. A questão é se nós cremos ou não. Portanto, a fé, diz aqui esse texto de Romanos 10, a justiça que vem da fé diz o seguinte: a palavra está perto de você. Você tem acesso. Na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos.
Se você confessar com a boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Não foi isso que aconteceu? Quantos creem que tem a vida eterna, que vão ver Jesus? Maravilha. Você apenas obteve isso por crer. E você confessou com a sua boca. Tudo o resto é a mesma coisa. Você crê e confessa. Mas a gente fica doente, a gente tem dificuldade de crer. Ele tem dificuldade de confessar. É a mesma coisa. Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as suas enfermidades. Está na mesma frase. É a mesma coisa. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a salvação. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Sabe o que ele está dizendo? Que toda vez que você confessar algo que Cristo fez, Cristo vai fazer e você não vai ser envergonhado. Amém, irmãos? É isso que está dizendo. Porque ele não pode negar ele mesmo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E ouvir a mensagem, ou a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que significa esse texto? Parece que é meio... Está dizendo o seguinte: você só tem a fé quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você ouve o que Deus diz. Mas esta fé só vai vir se você ouvir pela mensagem de Cristo, pela palavra de Cristo, por meio de Cristo. Presta atenção nessa parte. Só compreendemos as Escrituras através da palavra que Cristo nos deixou. A obra de Cristo é que decodifica a mensagem de Deus para nós, que está em toda a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode mais ler a Bíblia baseado não, que eu sou. Você tem que ler a Bíblia. Cristo é, o Cristo fez, Ele me incluiu, Ele me deu, eu sou um herdeiro, isso aqui tudo é meu. Amém, irmãos? É por isso que a fé vem pela palavra de Cristo, porque Jesus vem e começa a ensinar o Antigo Testamento do jeito certo. O apóstolo Paulo, quando escreve as cartas, ele usa que textos? Que texto Paulo usa nas cartas deles, irmãos? Os textos do Antigo Testamento. Hebreus prova Cristo e a obra de Cristo usando todos os textos do Antigo Testamento, está tudo lá. Mas a obra de Cristo revelou para nós o que estava oculto. Está dando para entender? Não. O problema dessas leituras do começo que eu fiz é que, daquelas duas visões, é que o pessoal lê a Bíblia com uma visão não baseada em Cristo. E fica com... Então lê lá, Deus abençoa a casa do justo. Mas aí eu tenho que ser justo para Deus abençoar a minha casa. É verdade. A pergunta é: você é justo ou você não é justo? Você é justo ou você não é justo? Não, como é que eu posso ser justo? Esse é o problema da falta de conhecimento da palavra de Deus. Todas as promessas de Deus estão lá. Então, gente, Paulo está falando que a maneira correta de entender a Escritura é através da revelação de Cristo. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Jesus mostrou como as Escrituras funcionam. Jesus falou quem era o Pai. Quando os fariseus vinham falar uma coisa, ele falava: é assim que é. O Novo Testamento mostra como ler a Bíblia pela ótica da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então o novo ensina o velho. E o velho está contido no novo. Então, irmãos, por que nós estamos falando isso? Vamos voltar aqui na visão do pecador e na visão do justo. Miserável pecador. Vive caindo no pecado. Se sente longe de Deus. Não consegue obedecer a palavra. Vive para si mesmo, lutando para vencer, lutando para ser alguém, está sempre ali. Tem uma aparência externa. E o que é a outra opção? Um filho de Deus, justificado pela fé em Cristo Jesus. Você só é filho porque Cristo justificou você. Amém? Ele fez isso na cruz. Não pode esquecer nunca disto. Eu sou um filho de Deus justificado pela fé. Não sou mais escravo do pecado.
Eu amo a Deus e quero fazer é um filho que ama a Deus e quer fazer a sua vontade, que está sendo aperfeiçoado. Aquele que começou uma boa obra, está aperfeiçoando, mas está sujeito a pecar. Está sujeito a pecar. E se pecarmos, o que nós fazemos? Nos arrependemos, pedimos perdão, acertamos, e a graça de Deus continua operando. Amém? Parece simples, mas a gente não crê de verdade às vezes nisso. Então quando você tem um problema, você vai orar, você fala assim, mas será que Deus vai me ouvir? Eu tinha que botar toda a minha vida em ordem antes. Então põe agora, crê, se arrependa do que está fazendo, abandona e vai. Se não, está tudo bem, já está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O que Abraão fez? Abraão fez um monte de besteira, gente, você sabia? Abraão pisou na bola feia. Você lê lá, você fala, meu Deus, esse Abraão aqui, mano. Mas Abraão creu em Deus e foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Verdade ou não é? Mas olha o que ele vai dizer: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Ninguém é considerado justo com base no que faz. Ninguém, mas sim é considerado justo por meio da sua fé em Deus, que declara justos quem? Os pecadores. Amém? Então eu, pobre pecador, sim, conheço a graça de Deus, agora sou justo, justificado. Você fala, mas é uma coisa louca, Deus me vê como vê Jesus, que é justo? Eu falo, sim, foi isso que a obra de Deus fez. Amém, irmãos? Está escrito na Bíblia. Se a gente começar a crer nesse negócio, mas não é aquela coisa do orgulhoso, agora eu sou justo. Não, eu não merecia, eu era realmente um pobre pecador, mas eu conhecia a graça de Deus, e esta graça me tornou justo diante dEle. Eu tenho agora um lugar na casa do papai. Então quando você pensa assim, você ora diferente, você se achega a Deus de maneira diferente. Vamos continuar lendo Romanos. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isto aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas do nada. Quando você pensa numa impossibilidade, como você pensa em um problema, você pensa nas possibilidades se fizer isso. E Deus faz o quê? Se não existir, eu crio para você. Amém? Se não existir mais rim, eu crio um rim. Se não existir mais não sei o que, eu crio. Se não existir oportunidade, eu crio. Se está no deserto, eu faço um rio no meio. Amém? Ele não precisa de ter alguma coisa. E é direito meu por causa de Cristo Jesus, não porque eu mereci. Jesus é que mereceu. E Ele deu de graça para mim, porque eu criei nele. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Ah, eu não tenho mais esperança, pastor. Já ouvi isso muitas vezes. E daí? Não precisa ter esperança, você só precisa crer naquele que não falha. Amém, irmãos? Ah, não tenho mais esperança, já fiz de tudo. Abraão, quando não havia esperança, manteve a fé, crendo que se tornaria pai de muitas nações, porque Deus tinha falado para ele, tinha uma promessa. Deus falou. Está com 100 anos? Mano, 100 anos não dá, né, velho? Ele falou, isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus que fez a promessa, amém? Porque a fé se baseia nele, não na possibilidade humana. E Deus, para nos ensinar, deixou Abraão perder as possibilidades. Falou, Abraão, aqui, sou eu o negócio, filho. É comigo que você está lidando. Eu chamo e existe.
É bom isso aí, não é? E é só para Abraão? Sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, como um ventre de Sara, não tinha vigor. Abraão não era negacionista. Não tem problema. Eu sou jovem, eu sou jovenzinho. Ele não é negacionista. Equivale a dizer o quê? É verdade, tem um câncer aqui, diz que tem um mês. É isso aqui. Não nego. Só que Deus disse: viverei e não morrerei, viverei para contar as maravilhas do Senhor. Amém? Aí eu vou ficar com o quê? Não preciso negar a realidade, eu só creio na verdade que é superior. Mas para isso eu preciso ter a identidade de quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo crer. Está dando para entender a questão da identidade, irmãos? Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, se fortaleceu e deu glória a Deus. O versículo está dizendo assim: Abraão não era vacilão. Não é isso, não? Fala para o seu amigo aí: Abraão não era vacilão, não. Ele continuou crendo. Mas quando nós não sabemos quem somos, a fé vacila. Vamos ler mais um pouquinho de Romanos. Abraão estava plenamente convicto que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos e pensamos. Está lá em Efésios. Que se baseia aqui. Ele é poderoso para fazer. Por isso, por sua fé, é que Abraão foi considerado justo. Não pelas coisas certas ou erradas que ele fez. Mas a religião diz: como é que está o seu crédito? Como é que está as moedinhas no cofrinho? Você faz tudo certinho, você põe moedinha. Você faz errado, perde moedinha. Parece um videogame, não é isso não? Tudo depende da sorte. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Diga graças a Deus. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois as Escrituras garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Amém? Você crê em Deus? Então você é justo, está dizendo que você é justo. Concorda com a Bíblia, meu irmão? Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando o diabo chega lá para te condenar e acusar e fala assim: quem é? O César? Diz que ele é um justo diante de Deus. O que você tem contra ele? Não tem nada, foi colocado em Cristo Jesus. Amém? É o seu nome lá. Ele morreu para a gente ser considerado justo. Gente, a religião diz que você tem que buscar ser perfeito. Sua performance determina a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você é bom, você vai merecer. Mas Deus diz que você é justo por crer em Jesus, o Filho dele, e na obra consumada na cruz. É por isso que ele fez de você filho e herdeiro de todas as promessas. Amém? Sendo justo pela fé, sendo habitação do Espírito Santo, você está sendo aperfeiçoado a cada dia. Como lemos a semana passada, cada vez mais sendo transformados na semelhança de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisto? Então você não tem que ter problemas com a perfeição. Elimina do seu linguajar: eu sei que eu não sou perfeito, a gente não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Porque quem fala isso quer ser perfeito, está achando que precisa de chegar lá para poder merecer. Joga essas palavras fora. Oração do tipo: Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Ele pode todas as coisas, e Ele quer fazer. Amém, irmãos? Mudam as palavras. Deus cria o fruto dos lábios. O que você fala é o que você tem. Então, olha aí, terminando aqui com Romanos. Mas Deus prova o seu amor, grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Está escrito que nós somos ou que nós éramos? Está escrito que nós somos o que nós éramos.
Mas não está escrito que nós nunca mais pecamos. Está dando para entender a diferença, gente? Que a Bíblia tem os equilíbrios. Não está dizendo que você é um ser perfeito que não peca nunca, mas isso é orgulho. João disse, se a gente não tem pecado, fazemos mentiroso. Mas se confessarmos os pecados, o que ele faz? Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos livrar de toda injustiça. Continua em operação a obra da cruz. Ela continua operando, o sangue de Cristo é eterno. Amém, irmãos? Quando nós cremos dessa forma, nós enxergamos diferente. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, mano, Jesus entrou com o sangue dele lá na eternidade e falou assim, só o sangue e a morte pode redimir um pecador. Eu estou redimindo toda a humanidade, passada, presente e futura. Foi isso que ele fez, um sacrifício eterno, eterna redenção. Uma nova e eterna aliança, não vai ter outra. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nós éramos. Nosso relacionamento foi restaurado pela morte do seu filho. Agora que estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O que é a ira de Deus? Gente, vai ter um julgamento, certo ou não? Vai ter um juízo. Aqueles que o rejeitaram estão condenados. Deus não deixou de ser juiz e justo. Mas nós agora fomos justificados, amém? Esse julgamento nós não vamos passar. Já pregamos isso na época da nova aliança. Portanto, agora, podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados. Você pode ficar feliz, você está reconciliado. Quando você ora, seu pai vai dizer, sim filho, estou te ouvindo. Sim filha, estou te ouvindo. Fomos reconciliados, éramos pecadores, agora somos feitos justos. Não impecáveis, mas justos. Porque se você não é justo, você não pode estar na presença. E diz que nós podemos entrar na presença de Deus, porque Ele abriu as portas. Podemos estar diante do trono da graça, amém? Só justo pode entrar. Mas você é, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. A Bíblia diz assim, que Adão gerou filhos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nascemos com essa inclinação para o pecado. Então todos pecaram. Mas há uma grande diferença. Presta atenção. Não dorme agora. Há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Quem que é a dádiva de Deus? Jesus Cristo. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante deles, apesar dos muitos pecados. É maravilhoso, não é, gente? A graça de Jesus nos justifica, e não depende de você resolver todos os seus problemas, depende de você crer nele. Então você se torna uma pessoa diferente, e o pecado não vai mais te dominar, amém, irmãos? Porque se você crê que não merece, é um pobre pecador, você não consegue ser curado. Você não crê que Deus quer te curar. Você não crê que Deus quer te abençoar aqui. As coisas básicas. Gente, aqui na terra é coisa, nós temos que tirar, sabe? Deus quer que você seja próximo, verdade, quer cuidar. A Bíblia diz que não vai faltar nada, que Ele quer a sua saúde. Temos que resolver essas basiquices. Há coisas maiores, amém, irmãos? A vida não é só ganhar dinheiro e ter saúde. Aí a gente só fica nisso, Tem muito mais.
Então, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos, amém? Ele já fez. Esse negócio de andar com culpa, você já se arrependeu? Ele já levou a culpa. Não fica renovando, não fica plantando de novo que Deus arrancou. Amém, irmãos? Eu falo isso porque senão a fé vacila. Senão a vida nesse mundo é sempre assim. Essa só pensa em você. Você é a pessoa que não tem fé, ela só pensa nela. Não consegue abençoar ninguém, não consegue dar frutos, porque ela está só resolvendo os problemas dela, que nunca resolve. Cristo falou, já resolvi. Só que você precisa crer para obter. Não, a gente quer que Deus dê, para depois a gente crer. Mano, aí não precisa de fé. Não funciona assim. Por causa da desobediência a Deus de uma pessoa, muitos se tornaram pecadores. Verdade? Sim. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Quem? Todo aquele que nele crer. Amém, irmãos? Por isso que chama boas novas, porque é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que às vezes você vai dizer, nossa, mas é tudo isso de bom? Porque qual é a grande pergunta que fazem? O que é que eu tenho que fazer para... E aí Deus responde, então você não tem que fazer nada porque meu filho fez. Você quer receber essa graça? Não é que você não vai fazer nada, é que depois que você receber a graça, você vai fazer o que você não fazia antes, você vai ser quem você não era antes, você vai viver de uma forma que você não vivia antes, e você vai fazer muito mais coisa, mas não você, a graça de Deus em você, como diz a Escritura, amém? Aí você sai do básico, do comer, beber, dormir, e não ficar muito doente, você vai para a coisa mais elevada. Então, irmãos, terminando aqui, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado. A morte reinou ou está reinando? Reinou ou está reinando, irmãos? Reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a dádiva de justiça. Dádiva de justiça. Dom da justiça. E todos que recebem esse dom da justiça. Quem recebeu? Você recebeu ou não? Você vai reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Mas você precisa crer no coração. Está reinando a graça, e todos os que receberam vão reinar em vida por meio de Jesus Cristo. O que é reinar em vida? É que você não é governado pelas circunstâncias, nem pelos sentimentos, nem pelo que as pessoas dizem, nem pelo governo. Você é governado aqui por Cristo Jesus, amém? E quando chega a tribulação, você fala, Ele está comigo. Ele nunca me deixa. Eu sei que Ele está me ouvindo. Pai, eu não sei o que fazer nesse momento. Senhor, o negócio está difícil. Quais são os teus planos? Quais são os teus planos para isto? Me dá uma promessa que eu preciso crer. Aí você vai para a Bíblia. Você vai encontrar uma promessa. Fala, amém, irmãos? Quais são os teus planos? E aí, todas as promessas do Antigo Testamento são para o justo. Pode subir a banda aqui. Já reparou? Já leu o Antigo Testamento? Todas as promessas são para o justo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é justo. Há tesouros na casa do justo, mas o rendimento do perverso não prosperará. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, os livra de todas as suas angústias. É maravilhoso, não é? Só que se você lê isso pensando pela antiga aliança, eu não sou justo, eu sou um pobre, miserável, pecador. Mas quando você olha para Cristo Jesus, o que Ele fez, você fala, eu fui justificado em Cristo Jesus. Todas essas promessas são minhas agora. Amém? Percebe como lê a Bíblia? Pela ótica da nova aliança, pela identidade que nós somos.
Está lá, o Senhor dirige os passos do justo. Quem é o justo? Oh Deus, quem sabe até o final da manhã, Jesus. Quem é justo? Por causa de quem? De Cristo Jesus. Não é orgulho dizer que é justo, desde que você saiba por que você é. Que não foi por sua causa não, nem por minha. Foi por Ele, amor. O Senhor dirige os passos do justo. Então está dizendo, o Senhor dirige os meus passos, porque eu fui feito justo por Cristo Jesus. Amém. Na casa do justo o Senhor abençoa. A casa do justo há riqueza e honra. Na casa do justo é uma morada de paz. Está falando da nossa casa, amém, irmãos? Quando você lê o Antigo Testamento, agora você sabe como ler. Pela obra, pela palavra de Cristo. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pela mão. Você vai tropeçar, mas Deus vai dizer, oba, levanta aqui. Querendo que sai com as crianças pequenas passeando, é ou não é? Quando vem uma aposta grande, o que você faz? Ele não vai passar a aposta, você levanta ele, faz uma brincadeira e pula. Esse é o que está acontecendo aqui, amém, irmãos? Nós vamos crer. Fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o Rafael, o César, o Davi, a Joana, a Maria. Nunca vi. Os justos abandonados, nem seus filhos mendigarem pão. É para nós ou não é? É bom ou não é? Onde está escrito justo, é para mim ou não é? É por quê? Porque todas as promessas de Deus, 2 Coríntios 1:20, se cumpriram em Cristo, com alto e claro sim, porque nós somos herdeiros das promessas, e por meio de Cristo, vivo pela fé do Filho de Deus, por meio de Cristo, eu confirmo isso, e eu digo o quê? Amém, é isso mesmo, e Deus é glorificado neste momento, amém, Deus é glorificado, é Deus que nos capacita, e a vocês, a permanecermos firmes. Gente, eu não estou firme, mas Deus é que capacita você a ficar firme. Não é bom isso, não? Porque é tudo centrado nele. Toda a centralidade da vida cristã é Cristo. A cruz está vazia porque Ele ressuscitou e está vivendo, e Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, colocando em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. É uma boa notícia, não é? Dá para dar graças a Deus no meio da tribulação? Quando tudo der errado, dá para levantar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda, as tuas promessas não mudam, nada pode mudar o fato que eu sou seu filho. Eu não entendo, e quer saber, eu não preciso entender, eu preciso é confiar em Ti totalmente, de todo o meu coração. Oh irmãos, em Cristo todas as promessas se cumprem, porque Ele é o justo e viveu como homem. Ele venceu como homem. Como homem. Ele falava o tempo todo: eu sou filho do homem, sou filho do homem, sou filho do homem. Ele venceu como homem. Ele é o segundo homem, o verdadeiro, aquele que devia vir. Ele nos deu a justiça nos seus filhos. Então nós podemos reivindicar todas as promessas. Eu sou o filho, eu tenho tantas e tantas promessas, então eu faço assim. Eu não reclamo mais, eu não murmuro, eu não fico dizendo que vai ficar pior, eu não fico dizendo que agora vai dar errado, que vai voltar a dor, que vai voltar a enfermidade, eu não digo isto, porque eu tenho as promessas dele. Eu não digo que eu não vou seguir, que nunca vai dar certo. Eu paro de falar essas besteiras. Eu só concordo com o que ele diz. Com ele eu salto uma muralha, com ele eu domo um esquadrão. É Davi, mas somos nós.
todas quantas promessas de Deus existem. Amém? Você crê que você é justo? Você consegue crer nessa palavra? Quantos justos tem aqui hoje? Você tem? Ah, que bom! Os justos fiquem de pé. Os justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Oh, Senhor, começa a se alegrar, começa a dar graças a Deus por isso.